Esse povo do Sudeste não dorme nem sai no sol. Aprender a pescar peixe sem precisar de anzol. Se acha melhor que os outros, mas ainda não entenderam que São Paulo é um paiol. Nunca sabe que eu sou de São Paulo. Tá bom, amigo, aqui, ó, pra você. Obrigada, tá? Eu sou do Rio. Eu não quero seu dinheiro, moça. Eu tô aqui só de gaiato. Valeu, gaiato. Tchau, tchau. Valeu, gaiatão. Valeu. Ao contrário do que acontece com a gestão genocida do atual poder executivo brasileiro, o cinema brasileiro é respeitável aos olhos mundiais, mantendo a tradição de obras-primas que de tempos em tempos aparecem nos momentos mais traumáticos do cenário político. Bacurau se consolida como uma obra de arte. Antes de qualquer coisa, eu só peço para que você se inscreva no canal e ative o sino se você ainda não fez isso. E se você gostar do vídeo, pode deixar um gostei e comentar aí quais suas impressões ou qual ponto faltou a ser abordado no filme. Tudo isso ajuda bastante para o vídeo ser mais recomendado e levar para mais lugares a análise que a gente vai ver agora. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, lançado em 2019, se mostra como uma mistura de gêneros aparentemente antagônicos entre si, que vai da distopia, ficção científica, suspense, horror, gore e até o western estadunidense. E é dessa forma que o Bacurau consegue construir uma narrativa complexa e capaz de tocar o mundo inteiro, como evidenciado ao vencer o prêmio especial do júri no Festival de Cinema de Cannes. De modo antropófago, o Kleber Mendonça absorve o gênero por excelência do modelo hollywoodiano e o converte em ferramenta de ataque ao imperialismo. Cabe ressaltar que os invasores, enquanto que nas histórias dos western norte-americanos muitas vezes eram protagonizados pelos índios, através de uma lógica de estigmatização para cobrir assim o verdadeiro invasor, que é o homem branco, Bacurau absorve o gênero, mas muda os vilões que agem em território tipicamente brasileiro. Bacurau absorve as qualidades do inimigo para em seguida atacá-lo em meio ao sertão. Ao longo do filme, nos deparamos com imagens atuais da educação abandonada e da falta de água para pessoas distantes do poder financeiro. E na contramão desse descaso, a escola de Bacurau parece bem, tendo recurso humano de excelência, com professores de alto nível e considerável tecnologia para comunicação, tendo inclusive a melhor biblioteca da região. É como se o que dependesse do exterior estivesse em estado crítico, como a água, e o que a cidade conduz por conta própria caminhasse bem, como a escola, o hospital e o museu, que aliás desempenham um papel bastante intrigante na trama. Desde o início fica claro como há uma problemática em torno da relação entre interno e externo, já que logo nas primeiras cenas ficamos a par dos conflitos que acontecem na região. Mas voltando ao museu, a igreja então vira um depósito, mas o museu é conservado. A cidade não abandona sua história, e por isso cabe a Bacurau manter o que parece ser o seu verdadeiro santuário. É justamente ali, nesse lugar, com acontecimentos do passado, onde a princípio habitava o que não estava mais presente, que a cidade procura sua defesa, e as armas do museu são agora retiradas de lá e recolocadas em prática. Ele não está morto, e as histórias de luta que estavam sendo ali contadas, agora se repetem e aparecem como necessidade do presente. Os estrangeiros agem com a mesma excitação de um caçador e com a mesma fascinação de um adolescente diante de um jogo de game ou RPG. Inclusive, eles utilizam uma linguagem similar a essa atividade. Se referem às vítimas como alvos, ganham pontos com as mortes, seguem regras específicas, chamam a atividade a qual se inscreveram de caça e missão. E é curioso como essa imitação de uma realidade virtual no campo da realidade efetiva parece passar despercebida pelos estrangeiros, porque eles continuam agindo como se estivessem em um jogo de simulador. Eles apagam a cidade do mapa, avançam pouco a pouco como se passassem de diferentes fases e com isso esperam programar as respostas dos habitantes, como se ali estivessem pessoas submetidas a leis diferentes daquelas que governam o mundo comum. Ainda que os estrangeiros mostrem que, por um lado, não há nenhum conflito para eles em dizimar os habitantes de Bacurau e até seus comparsas, por outro lado, eles não aceitam qualquer tipo de violência.
pelo menos não no discurso, o que mostra que a compreensão do opositor é sempre mais complexa do que muitas vezes estamos dispostos a aceitar. O Michael diz no final do filme que não mata mulheres, o Jake diz que Terry é doente por ter pensado em matar a mulher, o Terry mostra-se nervoso e inconformado pela morte da criança e chama o Michael de nazista por ser conivente com a morte do menino. Conversando sobre o filme, eu ouvi muitas vezes dois comentários opostos, ou que Bacurau era um lugar utópico, no qual uma população plural vivia pacificamente, aceitando as diferenças entre si e sendo combativa apenas na medida do necessário, ou que era exatamente o problema do filme, que retratou de forma fácil um lugar idealizado sem possibilidade de dialética, já que não tinha nenhuma negatividade ali. Por mais que eu não concorde com esses comentários que no fim se assemelham, por entender que o filme quer oferecer um exemplo de sociedade matriarcal, coletivista e sem conflitos internos, há de se ressaltar que a cidade apresenta uma dinâmica própria bem interessante. É que estamos diante de algo diferente. Isso já é mostrado assim que Teresa chega na cidade e Damiano lhe oferece um psicotrópico, que se parece muito mais com uma semente do que com os remédios de tarja preta que foram doados para a cidade. E isso anuncia que ela está entrando em uma realidade outra, fundada nesse sertão de Pernambuco. De fato, vemos gestos de cuidados serem praticados, como os alimentos compartilhados, o respeito pela autonomia da população em fazer escolhas depois de serem instruídas, e figuras femininas que são centrais na cidade, que fogem da representação normativa de força que normalmente encontramos. Ou seja, é como se Bacurau tivesse uma espécie de ruptura com o exterior e vivesse de uma outra forma. Porém, para confrontar essa ideia de exposição de uma cidade ideal, eu acho importante lembrar daquela cena em que os habitantes de Bacurau se recolhem em suas casas, quando o prefeito chega na cidade e leva uma das prostitutas à força, embora ela tenha deixado bem claro que não queria ir. A cafetina apenas repete que o pagamento deve ser adiantado, mostrando descaso com a situação de violência que acontecia ali. Há apenas um homem que pede para que não a levem, enquanto que a única que realmente se opõe é a Domingas, que ameaça o prefeito dizendo que se ele fizer mal a ela, ele vai ser punido. Portanto, vemos como Bacurau faz parte de um todo e que, por mais que a cidade tenha suas particularidades, que aliás são louváveis, ela não está totalmente apartada daquilo que parecia ser o seu outro externo, totalmente rompido com o seu interior. Ou seja, como se a cidade, de certa forma, participasse de todo esse ciclo de violência. Quando o filme termina, então, ao som do Requiem para a Matraga, do Geraldo Vandré, a impressão imediata é de que a música é uma espécie de aviso, inclusive para o Bolsonaro, aqueles que não esperam nada de um lugar que é considerado insignificante e por isso não perdem por esperar a hora e a vez do protagonismo de onde menos parecia possível. Portanto, Bacurau não se trata de uma realidade distópica, como se estivesse profetizando a terra arrasada e o caos gerado pelo governo genocida do Bolsonaro, mas sim se trata de um filme de esperança, de resistência diante do opressor. Bacurau mostra e acredita na população em ação.